Olá pessoal, tudo bem? Desta vez nós vamos falar sobre o problema Job Shop, que junto com o problema de Flow Shop que nós vimos anteriormente, estes dois são os mais famosos aqui da área de técnicas de sequenciamento, tá? Bem, especificamente sobre o problema de Job Shop, né, numa tradução direta e mais literal, então a gente já sabe, job significa tarefa e shop, chão de fábrica ou fábrica, né? Então por isso que esse ambiente pode ser chamado de fábrica com rotas específicas por tarefas ou oficina de máquinas, tá? Porque é exatamente isso que caracteriza, né, esse problema em relação a outros. Ele diferencia em relação ao Flowshop, por exemplo, né? Que as tarefas, cada uma das tarefas tem rotas diferentes, específicas nas máquinas, né? Lembra que lá no Flowshop as tarefas sempre começavam na máquina 1, depois iam na máquina 2 e até a última máquina, né? Aqui não. Cada tarefa tem a sua rota específica. Então isso significa que qualquer máquina pode iniciar ou terminar a rota, né, de uma tarefa. Vamos ver aqui alguns exemplos de rotas de tarefas nas máquinas. Está vendo aí? São 4 tarefas que vão passar por 3 máquinas. Mas a tarefa J1 começa na máquina 1, vai para a máquina 2 e depois vai para 3. É uma tarefa mais tradicional, né, que segue a ordem convencional. Mas a tarefa J2 começa na máquina 2, vai para a máquina 3 e termina na máquina 1. Tá vendo? A tarefa J3 tem uma rota totalmente diferente das anteriores. Começa na máquina 2, vai para 1, depois termina na máquina 3. Tá vendo? Essa é a característica, então, específica deste problema de Job Shop. Tá? Na prática, né, em situações reais, onde acontece o problema de Job Shop, onde ele pode ser encontrado? Em processos por tarefa, são conhecidos como jobs também, né? Ou então em processos em bateladas ou lotes, conhecidos como batch, né, na prática. Tá? Então isso significa que a gente encontra o Job Shop em situações de produção de baixo volume e alta variedade. É o oposto lá do Flowshop. Lá no Flowshop era alto volume e baixa variedade, tá bom? Vamos ver aquele exemplo, aquele esqueminha visual, né, de caixinhas do problema aqui de Job Shop, tá vendo? Então um problema com 3 máquinas, com cores diferentes, tá vendo? São máquinas diferentes, com funções diferentes. As tarefas têm diversas rotas aí possíveis, né, vão chegando e sendo processadas de acordo com a sua rota pré-estabelecida. Isso é importante observar, que essas rotas elas são fixas e conhecidas antecipadamente, né, previamente. Né. Não é que a tarefa chega e vai ser processada em qualquer máquina disponível, não, já existe um roteiro, né, por isso chama rota, um roteiro estabelecido previamente, tá bom? Muito bem, nesse caso então aqui do Job Shop, qual é a solução? O que a gente precisa fazer para resolver o problema? Estabelecer a sequência de tarefas em cada máquina. Né? Então por isso que para um problema com n tarefas e m máquinas, nós temos n fatorial elevado a m programações possíveis. Tá? Um número que cresce exponencialmente aí muito rapidamente. Esse número n fatorial elevado a m é o mesmo número de programações possíveis no Flowshop não permutacional, tá? Lembra? No caso do permutacional, né, para n tarefas, como as sequências são as mesmas em cada máquina, né, então a gente tem n fatorial sequências possíveis. Ainda fazendo uma comparação com o Flowshop, né, imagina num caso prático numa linha automotiva, né, uma linha de produção. A gente tem lá os tempos de processamento de cada tarefa, só que lembra que no problema de Flowshop as rotas são padrão, né? Tá vendo? Cada tarefa aí, ó, cada tarefa segue a mesma rota, né? A mesma ordem nas máquinas. A máquina M1, M2, M3, M4, para todas as tarefas J1, J2 até Jn, tá? No caso aqui do Job Shop, né? Que um exemplo prático é uma oficina de manutenção. Nessas oficinas já existe um checklist, uma ordem pré-estabelecida das atividades que vão ocorrer lá. Então, além da tabela dos tempos de processamento, a gente tem uma tabela com as rotas individuais. Para cada tarefa, J1, J2, temos lá a rota específica que ela vai passar. Tá vendo? M2, M4, M1, M3, né? E assim por diante. Na próxima videoaula, nós vamos ver um problema chamado Open Shop, que o próprio nome já dá ideia do que seja, né? É algo mais livre, mais flexível.
E um exemplo prático é uma oficina de reparos, tá? Imagina que o carro quebrou, a gente leva para a oficina, não sabe, não tem nem ideia do que seja o problema. Então, diferentes especialistas podem analisar, né? Primeiro um especialista da parte elétrica, depois um especialista, um mecânico, né? Na parte mecânica, né? E só que nem sempre tem um roteiro, uma rota em que o carro vai passar por esses setores, né? Então, a programação pode aí sim ser feita, né, de acordo com o recurso ou o operador que tiver disponível primeiro, né? Ou seja, não há rotas pré-estabelecidas, tá? A gente vai ver esse problema na próxima videoaula, o Open Shop. Muito bem. Do mesmo jeito que lá no Flowshop também a gente conheceu um algoritmo de solução ótima para o problema com duas máquinas e minimização do Makespan, né, que era o algoritmo de Johnson, lembra? Que foi o fundador da área de scheduling, publicando o seu paper em 1954. Aqui também a gente vai ter um algoritmo análogo, o de Jackson, publicado 2 anos depois do de Johnson, ou seja, esse aqui foi publicado em 1956, também fornece a solução ótima para o problema agora de Job Shop, com também duas máquinas e também Makespan, tá? O Jackson se baseou no Johnson. Tem aqui o roteiro do algoritmo, como sempre a gente não vai ler, mas tem aí para consultar, relembrar algum detalhe que esquecer durante a resolução do problema. Nós vamos aprender diretamente no exemplo numérico. Então imagine esse caso aqui, um job shop com duas máquinas, está vendo aí os tempos de processamento aí de cada uma das máquinas para cada uma das 7 tarefas aí do problema, certo? Então além dessa tabela dos tempos de processamento, para o job shop a gente precisa de uma outra tabela que é a tabela das rotas, né? A ordem em que as tarefas vão ser processadas nas máquinas. Então repara que tem algumas que vão da máquina 1 para a máquina 2, e outras que vão da máquina 2 para a máquina 1. Como só tem duas máquinas, só tem essas duas possibilidades de rotas, tá bom? O que o Jackson pensou, propôs, né? Ele disse assim, olha, então vamos separar, que tal a gente separar em 2 conjuntos as tarefas que passam primeiro na 1, depois na 2 e depois no outro conjunto o restante, né? Então vamos lá, a gente separa aqui nesse subconjunto essas 4 tarefas aí do total de 7, né, que são aquelas que passam primeiro na máquina 1 e depois na máquina 2. Né? E num outro subconjunto, as outras 3 que sobraram, que são as tarefas que passam primeiro na máquina 2 e depois na 1. Esse primeiro conjunto vai formar a sequência S12 e o outro vai formar a sequência 21, S21, tá bom? O que é que você imagina que o Jackson propôs a partir de agora, então? Como é que a gente vai sequenciar cada subconjunto aí? O que você acha? Então, acertou quem chutou que ele usou, né, o algoritmo de Johnson, aquele lá do Flowshop. Porque quando a gente separa as rotas, né, a gente, na verdade, cria 2 probleminhas de Flowshop. Lembra que o Flowshop é aquele que a rota é padrão. Então, se eu separei, né, em 2 subconjuntos e dentro de cada subconjunto as rotas são padrão, né, sempre seguem na mesma direção, então aqui é como se a gente tivesse 2 pequenos flowshops aí. Por isso, então, o Jackson falou, vamos separar e vamos usar a ideia do Johnson, que era muito boa. Né? Então, vamos resolver agora, né, a primeira tabelinha aí usando Johnson. É bom para aproveitar e relembrar, né, o funcionamento lá do algoritmo de Johnson. O que ele dizia? A gente pega aí os dados e procura o menor tempo de processamento, daí da tabela. Se o menor tempo de processamento for para uma tarefa ocorrer na máquina 1, a gente vai colocar essa tarefa na primeira posição disponível da sequência. Se ocorrer na segunda linha, né, na linha da máquina 2, a gente coloca essa tarefa na última posição disponível da sequência e repete isso iterativamente até programar todas as tarefas. Então, nesse caso, o menor tempo é o 2, que ocorre aí para a tarefa J1, na primeira linha, a linha referente à máquina 1. Então vamos colocar a tarefa J1 na primeira posição e cancelar aí os dados da tarefa J1, já programamos, certo? Então repetindo o procedimento agora, com os dados que sobraram, qual é o menor tempo de processamento? É o 3. O 3 está aí na tarefa J6, na segunda linha, referente à máquina 2. Então agora nós vamos colocar J6 na última posição disponível, né? Já que ocorreu na máquina 2. Então J6 está na última posição, cancelamos esses tempos aí.
Qual é o menor agora? O menor é o 4, que ocorre na tarefa J4, na segunda linha, na linha da máquina 2. Então vamos colocar J4 na última posição disponível. Agora só sobrou uma tarefa, não precisa verificar mais nada, colocamos a tarefa J7 ali e temos então a sequência 1, 2, a S1, 2 que a gente queria estabelecer. Beleza? Assim a gente usou o algoritmo de Johnson aqui. Muito bem, agora vamos fazer a mesma coisa para o outro subconjunto, só que agora precisa prestar uma atenção que antes não tinha. Aqui a rota é o contrário, né? Aqui as tarefas começam na máquina 2 e vão para a máquina 1. Né? Então, é isso que a gente tem que levar em conta na hora de colocar na primeira ou na última posição. Tá? Repara que a primeira linha agora é a linha referente à máquina 2. Então, quando ocorrer aí, a gente vai colocar na última posição disponível, a gente inverte, tá bom? Então vamos lá, olhando aí nos dados da segunda tabela, qual é o menor tempo de processamento? É o 2, que ocorre com a tarefa J3, que ocorre na linha 1. A linha 1 agora se refere à máquina 2. Né? Então, se é máquina 2, a gente vai colocar a tarefa J3 na última posição disponível. Tá bom? Então tá aí. Cancelamos os dados da tarefa J3. Olhando aí nos dados que sobraram, qual é o menor tempo de processamento? É o 4, que ocorre com a tarefa J2. Na segunda linha, mas a segunda linha se refere à tarefa máquina 1. Se refere aos dados da máquina 1. Então vamos colocar J2 na primeira posição disponível, certo? Como só sobrou J5, a gente coloca aqui na posição que estava. Então estabelecemos aí as sequências S1, 2 e S2, 1, tá bom? Agora o próximo passo, que é que o Jackson diz, né? O que a gente faz então com essas sequências para formar, né, estabelecer a programação ótima, porque o algoritmo de Jackson fornece a solução ótima, né, para o job shop aí com duas máquinas. O Jackson diz assim: forme agora a programação separado para cada uma das máquinas, né, que vai ser diferente. A programação então da máquina 1 vai ser a sequência 1, 2, aquelas tarefas que passam primeiro na máquina 1, depois na 2, e depois o restante das tarefas. Né? Então fica assim, ó, J1, J7, J4 e J6, a sequência 1, 2, e em seguida o restante. Tá bem? Como fica a programação agora da máquina 2? Agora, então, primeiro o conjunto S21, né? Que é aquela sequência das tarefas que passam primeiro na máquina 2, depois na 1. E em seguida o restante. Então aqui fica J2, J5 e J3, né? Que é o S21, depois o restante das tarefas naquela ordem lá. Tá bom? Uma observação que eu faço aqui é assim, não é o caso deste exemplo, mas poderia ter tarefas que só passam em uma das máquinas. Né? Vamos supor que tivesse lá 15 tarefas, e algumas delas passavam somente na primeira máquina e outras delas passavam somente na segunda máquina, tá bom? O Jackson previu essa situação e ele fez uma proposta que continua dando a solução ótima. Ele disse assim, se ocorresse isso, de ter tarefas que só passam por uma máquina, então ia ter mais dois subconjuntos aí. O subconjunto S1, com as tarefas que só passam na máquina 1, e o conjunto S2, com as tarefas que só passam na máquina 2. Tá? Como só passa em uma máquina, não precisa sequenciar. Tá? É só separar as tarefas que só passam numa máquina e colocar nesses dois subconjuntos. E onde é que a gente coloca eles na programação? Né? A gente coloca no meio. Tá? Entre o S12 e o S21 aí, por exemplo, na primeira máquina. Entendeu? Na segunda máquina ficaria também no meio. Na segunda máquina ficaria S21, né, mais o conjunto S2, que é aquele conjunto que só tem tarefas que passam na máquina 2, e depois o conjunto S12, tá bom? Isso tudo está escrito lá no algoritmo, naquele roteiro, no passo a passo, tá? É que não foi o caso deste exemplo, mas quando for, então tem lá, né, direitinho descrevendo como é que faz, tá bom? Fica aí de tarefa para vocês fazerem o gráfico de Gantt para ver a programação completa e conferir que o Makespan ótimo dessa programação dá 31, tá bom? Muito bem, agora que a gente viu um algoritmo, vamos ver também um modelo matemático, uma formulação. Então, na literatura também a gente encontra trabalhos que fizeram comparação de desempenho, né, eficiência computacional dos modelos,
né? Esse é um exemplo aí, ó. Ele comparou, fez uma análise computacional, né? Uma comparação empírica também, né, dos modelos, para Job Shop especificamente, né, para o problema clássico. Aqui ele considerou inclusive uma estratégia indexada pelo tempo, né, uma formulação indexada pelo tempo, né, que a gente não usou lá no Flowshop, mas que a gente usou no problema de máquina única, tá bom? Esse trabalho é mais recente, é de 2016. E tem esse aqui também, né, da minha amiga Débora Roncone, é um orientado dela que fez. A Débora Roncone é da USP de São Paulo, da Poli. Também trabalha muito com scheduling, tá? E ele comparou aí formulações clássicas para o problema de Job Shop e propôs aí outras estratégias de resolução nos modelos, tá? Bem interessante também, publicado na revista Production, numa época em que eles admitiam submissão em português. Vamos lá então. Os parâmetros do problema de Job Shop são esses, bem conhecidos, né? Problema de minimização do Makespan também, então sem novidade até aqui. Então agora vamos ver os parâmetros da formulação. A formulação que eu escolhi é baseada em posição, lembra? Né? Eu fiz uma adaptação de um dos modelos publicados por Pan, que é um daqueles artigos de comparação de modelos do Flowshop, lembra que nós vimos na aula anterior? O Pan fez só um estudo, uma comparação teórica dos modelos, e nesse artigo tinha lá também modelos para Job Shop. Tá? Então, por isso que eu achei interessante a ideia que ele usou, né, baseada em posição, e trouxe para cá. Tá bom? Então, quais os parâmetros da formulação que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um parâmetro novo, né, que é o R, que vai nos representar de forma binária a rota. Então a gente vai transformar aquela tabelinha das rotas, das tarefas, nesse parâmetro binário RJLK, né, que vai ser igual a 1 se a Lésima operação, né, a operação número L, digamos, de sequência L, né, da tarefa J, certo? Requerer ou for processada, precisar ser processada pela máquina MK. Lembra? Cada tarefa tem uma rota, ela passa pela máquina 2, a máquina 1, a máquina 3. Então, essa sequência de máquinas, né, é a máquina que aquela parte da tarefa específica requer, né, para ser processada, tá bom? Precisa para ser processada. O parâmetro Vzão a gente já conhecia, é o Big M, conhecido, né? As variáveis aqui agora, então, vão ter os x, a variável de decisão binária, vai ter 3 índices, porque a decisão é para cada máquina, né? Então, x, j, hk é igual a 1 se a tarefa j for programada na posição h na máquina k, tá bom? E temos também a variável que representa o instante de término da tarefa que está na posição h em cada máquina k. Muito bem. Além, então, das restrições conhecidas, então se essa é uma formulação baseada em posição, a gente já imagina que vai ter lá na formulação do problema de Job Shop, do mesmo jeito que lá no Flowshop, vai ter aqui aquelas restrições clássicas do problema da designação. Lembra? O somatório de x igual a 1, né? Entendeu? Então o cálculo dos instantes de término, essas vão ter. Mas além disso, vai ter uma restrição que representa a consistência da execução de tarefas, né? Aquela que respeita a estrutura específica desse problema de Job Shop, porque não pode ter sobreposição de tempos, né, de execução, uma operação tem que ser realizada depois da sua anterior, né? Então todas essas particularidades precisam entrar na formulação. Então por isso que nós vamos analisar especificamente uma restrição aqui, tá? Para representar isso depois no modelo final, que é a consistência da execução das tarefas, isso que eu já falei. O que é que a gente precisa respeitar? Né? As rotas nas máquinas, isso não existia antes, então isso é feito por essa variável, por esse parâmetro binário aí, né? Rzão, JLK, né? Além disso, a gente precisa respeitar as posições programadas, né? A solução do modelo, representada aí pela variável x, né? Isso precisa, então, estar muito bem amarradinho aí no modelo, tá certo? E aquilo que eu disse, que não pode ter sobreposição e que o término de uma operação genérica L, né, tá? Tudo isso, então, para uma mesma tarefa, tá? Para uma mesma tarefa, o término de uma operação dessa tarefa
tem que ocorrer, né, tem que ser posterior ao término da sua operação anterior. Então, a operação L tem que terminar depois da operação L menos 1 mais o tempo de processamento de L. Né? Então, essa relação precisa existir, ser respeitada e entrar na formulação do modelo. A dificuldade, a complexidade aqui é que não existe mais um conhecimento prévio da máquina anterior. Antes era padrão, né? A gente já sabia. Lembra, dava para fazer pares de máquinas, né, consecutivas. Aqui não. Né? Cada par de operação, né, de cada tarefa e de todas as tarefas, né, vão ser processadas em máquinas diferentes. Né? Então, essa relação que nós estamos falando aqui precisa levar em consideração isso, escrever de forma genérica, de forma que, independentemente de qual máquina a operação anterior está sendo feita e a operação atual está sendo feita, né, existia esse respeito aí entre os instantes de término mais o tempo de processamento. Tá? Então é isso que nós vamos ver aqui. O que é que contempla tudo isso? Essa restrição aqui. Ó. Então, para cada tarefa JJ, a gente tem essa expressão que funciona muito bem neste caso aí. O que é que significa tudo isso aí? Ó? Então, essa primeira parte, ó, esse termo aqui, né, é o cálculo do instante de término da operação L que ocupa uma posição H na máquina que aquela operação precisa ser realizada. Então, isso é controlado pelo parâmetro R, né? O R que controla qual é a máquina que a operação L precisa ser realizada, né? Então, imaginando, considerando aí que essa operação L está sendo realizada nessa máquina requerida aí, na posição H, né? Na programação, aí na sequência, na posição H dessa máquina requerida aí. É isso que está representando esse termo aí, tá? O cálculo do instante de término, o Czão, tá? Já considerando então essa relação da máquina requerida, tá bom? Então esse instante de término dessa operação L na posição H, tá? Tem que ser maior do que, isso que nós falamos, o instante de término da operação anterior, que vai ocupar uma outra posição, que nós vamos chamar de H' aqui. Então, a operação L está na posição H da sua respectiva máquina, e a operação L-1 estava numa posição H', também da máquina requerida da operação L-1. Tá vendo? Então, cada operação com a sua respectiva máquina e com a sua respectiva posição, independentemente da posição, né, que elas estejam. O que importa aqui é respeitar essa distância, né, esse intervalo dos instantes de término, tá? Então, não é que tem que ser maior simplesmente que o instante de término, tem que ser o término da operação anterior mais o tempo de processamento da operação L. Né? Então, é isso que está calculando esse terceiro termo aí, o tempo de processamento da operação L, sempre multiplicando por R para respeitar essa questão da máquina requerida, já considerando, né, somente o caso, né, da operação sendo feita na máquina que ela foi prevista para ser feita. Né? Então, de novo, as tarefas são divididas em várias operações. Né? Quando a gente fala uma tarefa passa por uma máquina, né, aquilo que é feito naquela máquina dessa tarefa é a operação, é a parte da tarefa, tá bom? Então aí nós já temos a expressão, é isso que a gente falou aí da consistência. Só que essa restrição, ela só vai acontecer se algumas condições tiverem satisfeitas. Se não tiverem satisfeitas, essa restrição aí vai se tornar redundante. Então aqui a gente vê que existem duas condições a serem satisfeitas, por isso a gente coloca aí o big M, ou o Vzão, multiplicando por 2 menos essas condições seguintes que nós vamos falar. Quando as condições não forem satisfeitas, isso torna a restrição toda redundante, tá bom? O que é o próximo termo, então? Ou seja, uma das condições que precisa respeitar. Precisa respeitar, sim, que a operação L precisa ocupar a posição H da máquina requerida, né? Então, como nós dissemos, a máquina requerida já é controlada pelo parâmetro R. Mas se a gente faz uma programação lá, o x, está vendo que nesse termo que nós estamos falando aí é o x que tem aí, né? Então, se a gente estabelece uma programação no x, né, não colocando a operação L na posição H,
daquela máquina requerida, daquela máquina que ela precisa ser feita, colocando em outra posição, então a restrição toda não vai funcionar. Então isso tudo vai funcionar, né, quando isso acontecer. Como nós falamos, a operação L estiver na posição H e a operação anterior L-1 tiver na posição H', né, que é isso que controla o próximo termo. Tá vendo aí, ó? Quando a operação, essa então é a segunda condição, quando a operação anterior L-1 ocupar uma posição H', diferente de H, uma outra posição, independente de qual seja ela, né, na respectiva máquina em que ela deve ser feita, essa operação anterior L-1. Tá vendo? Então é muita coisa para respeitar, para atender condições, né, e estão todas aí. O próprio R, né, é um controle de condições, né, de controlar que aquela operação daquela tarefa vai ser feita na máquina requerida, certo? Então agora a gente pode dizer, em termos simples, né, o que é exatamente o que a gente já vinha dizendo, mas só para ressaltar aí, ó. Então, se, né, a operação L ocupa mesmo a posição H, né, e a operação anterior L-1 ocupa uma outra posição H', né, das suas respectivas máquinas, então o término da operação L tem que ser maior ou igual ao término de L-1 mais o processamento de L, tá bom? É isso que a gente vem falando aí, é só uma outra forma diferente de colocar aqui. Tá? Vamos agora para o modelo. O modelo matemático, uma formulação baseada em posição. Como nós dissemos, então, vai ter o velho conhecido conjunto de restrições de designação, do problema clássico lá da designação. Repara que agora a diferença é que a variável x tem 3 índices, tá? Diferente lá do Flowshop que a gente viu. Beleza? Aqui temos o cálculo, né, do instante de término da tarefa, da primeira tarefa, né, então a tarefa que está na posição 1, por isso C11, então a primeira tarefa em cada máquina. Né, esse tempo é conhecido, né, isso aí a gente calcula facilmente, por isso já tem a expressão aí. E a expressão genérica, né, que considera por posição, né, então o instante de término de uma posição, da tarefa que está numa posição, né, numa máquina, tem que ser maior do que o instante de término da tarefa que está na posição anterior, mais o tempo de processamento daquela posição H atual. Agora sim, essa é aquela expressão grandona que nós vimos no slide anterior, né, da consistência da execução, evitando sobreposição e respeitando as respectivas máquinas requeridas. Né? Tá tudo aí, a gente já explicou. Aqui é o cálculo do makespan. Repara agora que o makespan pode ser definido por qualquer uma das máquinas, não é mais igual ao Flowshop, que lá sempre era a última máquina que definia o makespan, a última máquina que continha sempre o maior dentre todos os instantes de término das tarefas, tá? Agora não. Agora o makespan, ou o maior dentre todos os instantes de término, pode ocorrer na segunda máquina, na primeira máquina, né? Vai depender de onde uma tarefa passar por último. Né? Então, por isso que o makespan é maior ou igual, né, a enésima operação, aí, ou posição, né, em qualquer máquina, aí, K sendo K de 1 a M, tá bom? E aqui tem o domínio, né, das variáveis consideradas aqui. Muito bem, então assim a gente finaliza a nossa aula de Job Shop. Temos aqui as referências. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.